Aleluia! Glória a Deus! O Senhor é bom, amém? Estamos sempre alegres? Jesus está aqui. Eles estão rindo do meu caderno, gente. Eu falei, esse caderno rosa. Eu falei, não é rosa, é da Barbie. É diferente. Não é rosa, é da Barbie. É diferente. Amém? Glória a Deus. Para mim é uma alegria muito grande poder estar ministrando, compartilhando aquilo que o Senhor tem falado no meu coração, falado nesses últimos dias, que tem a ver com o tema de hoje. Olha para o seu irmão do lado, bem no grão do zóio dele, e fala assim: para tudo. Não, mas fala com convicção. Fala, para tudo. Foco na missão. Eu lembro que quando eu era menino, a gente assistia um filme chamado Tropa de Elite, e aí o cara falava assim: missão dada é missão cumprida. E você já se parou para perguntar qual é a sua missão? Não estou falando aqui de chamado, mas qual é a sua missão? E talvez você sabe qual é a sua missão, mas você está parado. Ou você está totalmente fora da sua missão. E nessa noite nós vamos estudar algumas coisas na palavra, para nós parar tudo hoje e voltar com foco na missão, com sangue entre os olhos, com a faca entre os dentes e ir para cima, amém? Abra a palavra do Senhor Jesus em Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, e conforme você vai abrindo a Bíblia aí, fique de pé no seu lugar em reverência à palavra do Senhor Jesus. Filipenses 3, nós vamos ler a partir do versículo 13 até o 15. Diz assim a palavra do Senhor: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas com uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avanço para que estão adiante de mim. Versículo 14. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Versículo 15. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto você pensa de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Feche seus olhos. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra. Nessa noite, Jesus, fala aos nossos corações, pois precisamos ouvir do Senhor. Ministra o nosso coração, ministra a nossa mente, a nossa alma e o nosso espírito. Pai, toma cativa a nossa atenção, os nossos pensamentos ao Senhor, para que possamos ouvir a Sua voz. Ministra-nos, Jesus, fala conosco, trabalha em nós, nós precisamos. Espírito Santo, você tem total liberdade no meio de nós. Aos anjos que estão neste lugar, tem liberdade a agir, a tocar, a curar. Pedimos aos anjos ministradores que possam passear no meio da igreja. Cerca esse lugar com os anjos ferreiros, que ninguém, Pai, ou nenhum demônio intente contra este lugar, para roubar aquilo que o Senhor tem para nós. Nós louvamos ao Senhor e te glorificamos em nome de Jesus, amém. Amém, pode se assentar. Nós lemos este texto e vemos que nós devemos realmente deixar aquilo que nos prende para trás. Mas você já parou para pensar qual é a sua missão? Qual é a sua missão? E a nossa missão está em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, versículo 19. Vai dizer o seguinte: Mateus capítulo 28. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20. Ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Olha só, Jesus falou para nós irmos e fazer o quê? Discípulos. Mas discípulos segundo Felipe, discípulos segundo o pastor Satiro, pastor Udo, é isso? Não.
discípulos segundo a Cristo, e ensinando eles ao quê? A seguir tudo o que Jesus ensinou. Então aí há uma missão, para mim e para você, fazer discípulos, segundo Jesus. Para agora e olha se você realmente está fazendo discípulos. Quais são os seus discípulos? Quem está seguindo você? Aonde você chega? Tem mudado o ambiente? É um ambiente de tristeza, de trevas, mas você chegou, porque você carrega a presença do Senhor. Aquele ambiente tem mudado? Pessoas você tem influenciado? Tem mostrado quem é Jesus? Se não, hoje é hora de parar tudo e focar na missão. Eu e você, nós somos chamados para fazer discípulos segundo Jesus, ensinando tudo o que Ele nos falou, tudo o que Ele nos ensina e nos ensinou. Em Marcos, capítulo 16, Marcos, capítulo 16, versículo 15, diz assim, ele disse: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Jesus disse: vai e pregue, ou ide por todo mundo e pregai o evangelho. Está aí a nossa missão, clara para nós. Então qual é a sua missão? Fazer discípulos, ensinando a palavra do Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 10, todo mundo conhece. Então Mateus capítulo 6, Jesus está ensinando como nós devemos orar, e Ele dá uma chave, que se você entender isso nessa noite, vai mudar o seu modo de vida, vai mudar o seu modo de orar. Diz o seguinte: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como há no céu. Posso ouvir um amém? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim como é no céu, aqui na terra. Como você tem orado? A nossa missão é trazer o reino dos céus para essa terra, é fazer o que há lá, aqui. Lá no céu existe dor? Sim ou não? Existe enfermidade? Existe doença? Existe tristeza, angústia, síndrome do pânico, depressão. E se você é um embaixador do reino dos céus, você tem uma missão: fazer o reino de lá, aqui. Fazer o que acontece lá se manifestar aqui. E talvez você se pergunte: não, mas eu não sou pastor, eu não tenho. Aqui não é chamado para pastor, não é nada. Aqui é um chamado para todos. Manifestar o reino dos céus é para mim e para você. Fazer discípulo é para mim e para você, é para todos. Aonde nós formos, nós temos que mudar o ambiente, porque nós carregamos a presença do Espírito Santo dentro de nós. Nós carregamos o próprio Espírito de Deus. E tudo que Ele fez é bom, tudo que Ele faz é bom. E se eu tenho essa presença, aonde eu vou, tem que mudar. Eu tenho que fazer discípulos segundo Jesus. As pessoas têm que olhar para mim e ver Cristo. Eu preciso falar da palavra em todo o tempo. Eu preciso trazer o reino dos céus neste lugar. Eu preciso fazer isso. E muitas das vezes nós não fazemos porque estamos parados ou focados em outras coisas, senão no reino. Senão no reino. Nós precisamos focar no reino. Aonde nós formos, nós podemos manifestar a presença de Deus. Amém? Quem já recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida aqui? Aleluia. Então você tem uma missão. Olha só o que diz Gálatas 2:20. Eu já fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo neste corpo, vivo pela fé em Cristo Jesus, que me amou e se entregou por mim. Se você aceitou a Cristo como Salvador, não é você mais quem vive, não é você que está mais no comando,
mas sim Cristo, porque Cristo vive em você. E se a nossa carne está falando mais alto, precisamos parar tudo e voltar para a missão. Efésios capítulo 2, versículo 1. Vou falar igual aquele cara lá, põe na tela para nós, por favor. Nós vamos ler até o versículo 6. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz assim: vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam os padrões deste mundo, e o príncipe e o poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Antes, todos também viviam como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com o que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça, você e eu somos salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos assentou nas regiões celestiais do mundo. Se você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, nós não somos deste mundo. A nossa mentalidade não pode ser mais aqui. Nós temos uma fazer. Seja lá, Silvano, você deu um high kick nele e fala assim, para a glória de Deus. Você nocauteou o menino, para a glória de Deus. Tudo o que eu e você nós formos fazer é com uma missão: ganhar vidas para Jesus, trazer aquele reino para cá. Nós já estamos assentados com Ele em regiões celestiais. Você consegue mentalizar isso? Talvez o problema que você está passando, a dificuldade que você está passando, você está focando e fazendo dele um gigante, mas esquecendo do seu Deus. E aonde você está sentado com Ele em regiões celestiais, com Ele, com Cristo que te amou e se entregou por você, te fez um homem diferente, te fez uma mulher diferente, cheio da autoridade dEle. Isso quer dizer que nós não somos mais nossos, mas daquele que nos chamou. 1 Coríntios capítulo 7, 20, diz o seguinte: cada um permaneça na vocação em que foi chamado. 2 Timóteo 1, 9 diz: Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. 1 Pedro capítulo 2, 1 diz: vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus o Pai. Olha para o seu irmão do lado e fala assim: para tudo, mas fala com convicção. Fala com convicção, Ângelo. E foco na missão. Para tudo, foco na missão. Você recebeu um chamado. E por que nós estamos parados? Por que nós estamos parados? Por que a igreja hoje, com 1000 membros que nós estamos, não chega a 2000? Porque nós estamos parados. Posso ouvir um amém? Porque nós estamos parados, sem o foco na missão. Sem o foco na missão. Porque se nós estivéssemos parados e visto, nós estaremos com o foco na missão. E vidas, segundo culto, terceiro culto, quarto culto, vamos ter que aumentar, vamos ter que comprar outros lugares, vamos ter que aumentar as nossas tendas, e assim vai ser. Porque hoje nós vamos parar tudo e focar na missão. Posso ouvir um amém? Filipenses capítulo 3, que é o que nós lemos. Filipenses capítulo 3, versículo 13, vai nos dizer o seguinte: irmãos, não que eu penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, e avanço para adiante e prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial. Eu e você, nós fomos chamados e tem um prêmio para nós. Só que muitas vezes eu e você estamos presos em alguma coisa. Talvez nós estamos presos em pecado, em mentiras. Talvez estamos presos em mágoas.
Talvez nós estamos presos no próprio eu. O que é que está te prendendo? O que está te amarrando? Hebreus capítulo 12, versículo 1, diz o seguinte: livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que tão de perto nos rodeia. Outra versão vai dizer livremos-nos de todo o embaraço. Qual é o embaraço que talvez eu e você nós estamos presos? Posso te garantir algo, que um desses embaraços foi fruto da sua boca. Um desses embaraços, ou vários desses embaraços, foi porque você usou a sua boca de uma forma totalmente errada. Qual é o embaraço que te fez parar? O que você está amarrado? Preso? O líder que te machucou? Talvez foi o ministério, talvez foi pessoas. O que te fez parar? Mas quando continua o texto, existe uma solução para nós. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 2, vai dizer que eu olho, tendo os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, assentou-se à direita do trono do Pai. Quando eu olho com os meus olhos fitos no Senhor, eu deixo todo o embaraço. Quando eu olho para Jesus, o meu foco é em Jesus, aquilo que me prende começa a se desfazer, porque o meu foco é Ele, porque o meu foco, os meus olhos estão nele. Cutuca o irmão do lado aí e fala assim: levanta a cabeça. O pastor está parecendo o Steve Wonder aqui, Rox. Fala com convicção. Fala com convicção, levanta a cabeça. Você sabia que quando você fala, você usa a sua boca? Não acontece nada, não tem nada a ver. Deixa eu falar. Quando você levanta a cabeça, sua vida muda. Sabia? Quando você levanta a sua cabeça, a sua respiração é diferente. Quando você levanta a cabeça, você consegue ver de uma outra forma. Quando você levanta a sua cabeça, você tem uma visão diferente das coisas. E muitos cristãos têm vivido assim, ó. Quando acontece alguma coisa, Jesus está falando assim: olha para mim, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos levantar a cabeça, porque quando eu levanto a cabeça, as coisas começam a mudar. Quando eu olho para Jesus, o que está acontecendo na minha direita, na minha esquerda não importa. O que importa é a minha missão, é Ele que me importa. Isso me enche, isso me motiva, porque se você continuar lendo este texto, você vai ver que ele foi humilhado, que ele foi cuspido, que ele sofreu, mas em tudo ele venceu, para que eu e você pudéssemos desfrutar disso. Então chega de viver uma vida medíocre, chega de viver uma vida de qualquer maneira, levanta essa cabeça. Quando você falar paz do Senhor, não é paz do Senhor, paz do Senhor, é paz do Senhor, porque você está cheio dessa paz, entende? Quando você for falar, você vai falar com autoridade, porque você é filho do rei, você está cheio da presença, você está focado nele, olhando para ele. Colossenses capítulo 3, versículo 1, diz: portanto vocês já ressuscitaram com Cristo. Vocês já ressuscitaram com Cristo. Coloquem em prioridade as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita do Deus Pai. Colossenses está falando para nós colocarmos nossos olhos aonde? Em Cristo.
Versículo 2 vai nos dizer o seguinte: mantenha os seus pensamentos nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Ouvi uma frase ontem, que eu gostei demais da conta, e faz todo sentido, e talvez nós estamos ainda nesse embaraço, por conta disso, por causa desses pensamentos que estão aqui na terra. A frase é o seguinte: os seus pensamentos são o volante da sua vida. Já parou para pensar nisso? Os seus pensamentos é o volante da sua vida. Conforme você pensa, você vai agir. Uma construção começa como? Com um pensamento. Começa aqui. Uma ação começa aonde? Começa aqui. O que você vai falar começa aonde? Começa aqui. Então o que você pensa ao seu respeito, o que você pensa a respeito do outro, está aqui, conforme você vai guiar. Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz o seguinte: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Parou para pensar nisso? Que a sua vida, você tenha seus pensamentos no alto, como diz Colossenses. Os seus pensamentos vai ser como? Vai ser o que está acontecendo lá, não o que está acontecendo aqui. Aqui pode estar tudo dando errado, mas se a sua mente está lá, no pensamento no alto, no que Cristo fez, no que Cristo faz, no que Ele pode fazer, isso aqui já era. Hoje está uma onda dos coaches falar sobre isso. Só que o coach supremo já tinha entregado para nós aqui, ó. O segredo está aqui. E nós gastamos tempos e tempos na internet por palavras de motivação, por palavras não sei do que, por palavras não sei do que, e esquecemos de tempo com a palavra. Na palavra você encontra remédio para todas as coisas. Na palavra você encontra a cura para a tua alma. Na palavra você encontra a solução para os teus problemas. É financeiro? Está na Bíblia. É conjugal? Está na Bíblia. É na alma? Está na Bíblia. É físico? Está na Bíblia. O problema é que nós deixamos os embaraços nos tirar do foco da missão. Os embaraços nos prende e nos tira do foco da missão. Olha só o que diz Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Porque como você pensa, assim você é. Porque como você pensa, assim você é. É porque você colocou isso na tua cabeça. No casamento é porque tu colocou isso aqui. No seu trabalho, precisamos dessa renovação da nossa mente. E essa renovação começa com os pensamentos no alto. Se eu encho a minha cabeça de coisas celestiais, o meu dia vai ser diferente. É comprovado cientificamente que quando você acorda e pega o celular, a primeira notícia vai influenciar o seu dia. Grave isso. A primeira notícia, ou o primeiro contato com aquilo que você tiver, vai determinar o seu dia. Muitos estão vendo uma depressão, uma crise de ansiedade fora do comum. Por quê? Porque o primeiro tempo dela, primeiro ato, depois de abrir os olhinhos,
é ir para o celular, ver como é que está a notícia, ver quem mandou mensagem, ver um TikTok, ver um Instagram, ver e esquece que o primeiro contato que ela precisa ter é com as notícias celestiais, a notícia do reino, e vai determinar como é que vai ser o dia dela. Que tal a gente mudar hoje? Para hoje. Para. E vamos focar na missão. Vamos fazer aquilo que é importante. Quanto tempo nós gastamos com coisas aleatórias? Mas parece que ler a palavra é um peso. O versículo você sai do quarto, tipo, Exterminador do Futuro. Pode vir qualquer capiroto que eu vou... Por que você sai com esse sentimento? Porque a palavra te enche, te reveste de poder. Agora imagina se você se alimentar todos os dias dessa palavra. A primeira coisa que você acordar, você já conectar: bom dia, Espírito Santo, como é que você está? Vai botar água no café, já vai falando, xabarabacai, pega a Bíblia, abre, já começa a se alimentar enquanto você toma o seu café. Seu dia vai ser diferente ou não vai ser? Por mais que você tenha um problema, por mais que você tenha dificuldade, o seu dia vai ser diferente. Sabe por quê? Porque você parou tudo e está focando no que é importante. Você parou tudo e está focando na missão. Amém? Quem está comigo, diga glória a Deus. Provérbios capítulo 18, versículo 21, diz o seguinte: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama utilizá-la comerá do seu fruto. Esse é um dos textos assustadores para mim, porque nós começamos a ver que hoje foi plantada pela nossa boca lá atrás. O que você fala tem muito poder. Se sua cabecinha estiver cheio dos pensamentos de Deus, você vai comer aquilo que o céu está comendo, daquilo que o céu está se alimentando. Mas agora, se o seu pensamento está neste mundo, a sua boca vai falar das coisas deste mundo, e você vai comer das coisas deste mundo. Então presta atenção no que você está vivendo. Hoje é dia de parar tudo. O que você está vivendo? Está na hora de corrigir. E a nossa boca naquilo que nós vamos em frente. A pastora ministrou domingo retrasado sobre isso. E se eu fosse você, eu entrava lá no YouTube, dava um like nessa palavra, se inscrevia no canal e assistia essa palavra até o final. Porque essa palavra é de um poder tremendo. Porque se eu e você utilizar corretamente a nossa boca, nós vamos experimentar coisas inimagináveis. Você sabe por que o judeu, um dos motivos que os judeus prospera tanto? É um dos povos que mais prospera. Um dos povos que tem mais prêmio Nobel. Sabe por quê? Porque eles oram segundo a palavra, a Torá. Eles falam o que está na Torá. Assim como Neemias fez. O Senhor prometeu assim, 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 assado. A tua palavra diz. E eu me aproprio da tua palavra e assim vai ser. Eles fazem isso. E é por isso que eles prosperam. Eles proferem a palavra. Eles falam a palavra. Eles comem desse fruto. Então, se você não está gastando tempo na presença e com a palavra, para tudo hoje e foco na missão. Dito isso, olha para o irmão do outro lado agora e fala: não se distraia. Nós já combinou? Não, não é assim não. Não se distraia, vai. Aí. Uma das coisas que o inimigo
mais utiliza nesses últimos dias é exatamente a distração. Para nos tirar do foco da missão, ele usa tudo para nos distrair. Mateus capítulo 23, 24 diz o seguinte: guias cegos que com mosquitos engolem camelos. E ele vai discorrendo nesse texto, falando dos escribas, os caras que manjavam da palavra, sabia da palavra, mas eles sentaram e ficaram tranquilos e começavam a falar e apontar. E hoje nós, como cristãos, sabe o que nós temos feito? A mesma coisa. Nós estamos no mesmo patamar, sentando, aquilo lá é errado, nossa, ele falou amém, não levantou a mão, nossa, não... A gente procura pelo em ovo, em vez da gente focar na missão. É certo fazer isso? Vai ler a Bíblia e vai ver o que o Espírito Santo vai te falar. Se você está focado na missão, se você está com seus olhos em Cristo Jesus, acabou. Mas nós estamos distraídos com tantas outras coisas, e por estar distraídos, nós não cumprimos o chamado de Jesus. Distraído com a correria. Já falei para vocês que correria é pecado. Correria é pecado. Nós chegamos num tempo que é mó legal ser correria. Nossa, não tenho tempo para nada. Nossa, eu saio do serviço, eu faço isso, faço aquilo. Nossa. Vai ler a Bíblia. O que Jesus fez? O que Deus fez no 7º dia? Contemplou aquilo que ele havia criado. Ele não sentou, pegou uma Coca-Cola, colocou o pé e falou: querubim, pega lá uma Coca para mim. E ficou de boa. Não, ele contemplou. E que tempo você tem contemplado as coisas que o Senhor fez? Porque você está na correria, você está distraído. Você está distraído com tantas informações no celular, na televisão, nas notícias, nos jornais. Você está tão distraído com as coisas deste mundo e esquece do foco da missão. Consegue entender a diferença? Aconteceu isso com Pedro, Mateus capítulo 14, versículo 29. Pedro está dentro do barco, com Jesus, com os seus melhores amigos. Ele olha, é um fantasma? Se é você, Jesus, então faça que eu vou aí. Ele vai, ele chega até Jesus, mas ele se distrai com as ondas. Jesus pega ele e põe de volta no barco. E aí Jesus fala: cara, e é assim conosco, é assim comigo e com você. Se nós nos distrairmos e parar tudo hoje, falar: Jesus, me socorre, eu preciso mudar, Ele vai te pegar na mão e vai te colocar no caminho certo. Amém? Filipenses capítulo 3, versículo 14, vai nos dizer o seguinte: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus, em Cristo Jesus. Há um prêmio, para mim e para você há um prêmio, se nós cumprirmos o chamado. Apóstolo Paulo, ele faz uma comparação em 1 Coríntios 9, ele diz o seguinte, que todos competem nos jogos e se submete a um treino rigoroso, para uma coroa que logo vai perecer, mas nós fazemos para ganhar uma coroa que durará para sempre. Quem vai ganhar essa coroa? Quem vai ganhar essa coroa? Os que não desistirem. A Bíblia vai falar que ao vencedor, aos que venceram, e se você está distraído, você não vai receber essa coroa. Se você está distraído, embaraçado, não vai receber essa coroa. Apocalipse capítulo 22, versículo 12 diz o seguinte: eis que venho sem demora, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei cada um de vocês, de acordo com o que vocês fizeram.
O Senhor está vindo, e está vindo sem demora. Se você analisar nos últimos anos, o que aconteceu só neste ano, você fica de boca aberta. Estava conversando com os meninos hoje, dos acontecimentos desse ano. Só esse ano teve 3 eclipses total. 2 luas de sangue. A Bíblia fala para nós que nos últimos dias o sol se converterá em sangue e a lua. Só nesse ano teve 2. O rio Eufrates secou, aonde a guerra de Gog e Magog vai acontecer. Vocês viram o escândalo das Olimpíadas? Estudiosos estão dizendo que dentro de 5 a 10 anos Jesus volta. Então Jesus está às portas mesmo, e está vindo buscar a sua noiva. Para tudo hoje e foco na missão. E para mim, uma das coisas, um dos versículos que para mim soa como a maior recompensa de todas. Por favor, coloque Mateus 25, 34. Pode ficar de pé no seu lugar. Queria chamar o grupo de louvor. Mateus 25, 34. Até o versículo 40, ok? Diz o seguinte: então o rei dirá aos que estiveram à sua direita. Calma, pode deixar no 34 mesmo. Então o rei dirá aos que estiveram à sua direita: venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para o Felipe, para o pastor Udo, para o pastor Satiro, para o Juliano. Você pode colocar o seu nome. O reino que foi preparado para mim desde a criação do mundo. 35. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou de sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiros e te acolhemos, ou necessitamos de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso, ou fomos te visitar? O rei responderá: em verdade lhes digo, que tudo que vocês fizeram a algum desses pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Para mim a melhor recompensa vai ser ouvir isso. Vinde, Filipão, bora, vamos entrar no reino comigo. Em nenhum momento eu quero desviar do foco. Nós precisamos parar tudo nessa noite. Eu quero que você comece a analisar como é que está a sua vida, onde estão os teus frutos. Sabe, nós temos parado para reclamar de tantas coisas. O pastor Satiro mudou isso, o Felipe mudou aquilo, isso, olha a célula, olha aquilo, olha. A gente tem gastado tanto tempo com o ano mosquito, estamos deixando passar um monte de camelo. Se eu fosse você, mudaria a mentalidade hoje e começava a amar células, porque daqui a um tempo é só o que vai sobrar. Sabia? Voltava ao foco da missão, que é fazer discípulos, que é pregar o evangelho, que é trazer o reino neste lugar. Sabe, porque na maioria das vezes eu fiquei me perguntando o porquê que nós saímos de domingo aqui, gostoso, abraçando os irmãos, tal, mas segunda-feira parece que fica a mesma coisa, terça-feira, quarta-feira, até chegar domingo. E às vezes nós não compartilhamos da palavra para ninguém, não falamos de Jesus para ninguém, não comentamos alguma coisa que a palavra tocou na nossa vida. Sabe por que muitas vezes nós não fazemos isso? Porque aquilo não foi tão importante para nós.
Porque quando é importante, você quer falar para todo mundo o que você fez. Você aprendeu uma receita nova, você quer fazer na hora. Você quer mostrar que você fez essa receita. Quando você aprende a fazer um bolo de beterraba, você quer fazer para todo mundo comer, experimentar esse bolo de beterraba. Jesus está sendo importante para você? Jesus está sendo mais importante para você? Feche teus olhos. Eu quero que você comece a pensar naquilo que realmente está embaraçado. O que está te embaraçando? O que está te prendendo? Se Jesus chegar hoje e perguntar cadê os seus frutos, o que você vai falar? Para quantas pessoas essa semana você orou? Com quantas pessoas você falou de Jesus e falou o quanto Ele é bom, o quanto Ele é importante, o quanto Ele transforma? Quantas pessoas você orou por cura? Quantas pessoas esta semana você compartilhou do reino dos céus? Se a resposta foi nenhuma, para tudo hoje e vamos focar na missão. O fardo dele é leve, o jugo dele é leve, é suave, não pesa. Mas se realmente ele for importante para você, se os teus pensamentos são os pensamentos do alto, a sua boca vai falar de acordo com os céus. Você vai parar de reclamar, você vai parar de maldizer, porque a sua boca está com linha nos céus, e nos céus não há doença, não há tristeza, não há angústia, há vitória, para o seu problema há vitória, há solução.